A história assustadora da família Ammons. Você acredita em fantasmas? Para muitos, eles são apenas histórias de ficção ou contos de terror criados para assustar. Mas algumas pessoas juram ter enfrentado experiências paranormais reais. Um desses casos aconteceu em 2011 com a família Ammons, que vivia na tranquila cidade de Gary, Indiana, nos Estados Unidos. A princípio, parecia apenas uma casa comum, mas logo a família começou a relatar acontecimentos que desafiavam qualquer explicação lógica. Segundo eles, a casa estava infestada por espíritos malignos que transformaram sua vida em um verdadeiro pesadelo. Essa história não apenas chocou a pequena cidade de Gary, mas rapidamente ganhou atenção nacional e internacional, chamando a atenção da mídia, especialistas em fenômenos paranormais e até mesmo de autoridades locais. Tão bizarro e perturbador foi o caso que ele acabou se tornando a inspiração para o filme A Libertação, amplamente aclamado no gênero de terror. Mas o que realmente aconteceu naquela casa? Quais foram os primeiros sinais de que algo estava errado? Como a família lidou com os eventos que desafiaram sua fé e sanidade? E mais importante, o que fez esse caso se destacar a ponto de se tornar uma lenda moderna? Prepare-se para mergulhar em uma história assustadora e fascinante, onde realidade e sobrenatural se entrelaçam. Vamos descobrir todos os detalhes, desde os acontecimentos mais sutis até os momentos mais aterrorizantes, que transformaram a casa da família Ammons em um dos casos paranormais mais famosos do mundo. Os primeiros sinais. LaToya Ammons e seus 3 filhos estavam cheios de expectativas ao iniciar uma nova fase em suas vidas. A casa em Gary, Indiana, parecia ser tudo o que eles procuravam. Ampla o suficiente para acomodar confortavelmente a família, localizada em um bairro calmo e acessível, perfeito para recomeçar. Por um breve período, a vida parecia estar finalmente entrando nos eixos. As crianças brincavam nos quartos espaçosos e LaToya podia se dedicar aos planos para transformar o novo lar em um refúgio acolhedor. No entanto, a tranquilidade da casa começou a se desfazer, pouco a pouco, em uma série de acontecimentos inexplicáveis. No início, os sinais eram tão sutis que poderiam ser facilmente descartados como fruto da imaginação ou coincidências. Objetos como sapatos mudavam de lugar sem que ninguém assumisse ter tocado neles. Pegadas surgiam misteriosamente no chão, mesmo quando não havia visitantes ou movimentação na casa. Esses eventos estranhos intrigavam LaToya, mas ela os tratava como peculiaridades, achando que o estresse da mudança poderia estar afetando sua percepção. As coisas, porém, começaram a tomar um rumo mais assustador quando um fenômeno mais específico chamou a atenção. LaToya encontrou uma substância pegajosa e estranha na moldura de uma das janelas. Era algo de aparência inexplicável, que causava desconforto por sua persistência. Por mais que ela limpasse, a substância parecia reaparecer, como se tivesse vida própria. Inicialmente, LaToya tentou resolver o problema de forma prática. Consultou vizinhos, buscou orientações sobre limpeza e até cogitou problemas estruturais na casa que poderiam causar o surgimento da substância. Mas nenhuma tentativa deu resultados. A situação, que antes parecia uma simples curiosidade, começou a ganhar um peso inquietante. LaToya percebeu que aquilo não era apenas uma questão de manutenção. Algo além de sua compreensão estava acontecendo. À medida que os eventos se intensificavam, a sensação de normalidade que a família havia experimentado no início desapareceu por completo. O que parecia ser apenas uma casa comum começou a se revelar como o cenário de algo muito mais sinistro. A substância inexplicável era apenas o prelúdio para o que estava por vir,
marcando o início de uma série de ocorrências que transformariam a vida de LaToya e de seus filhos em um verdadeiro pesadelo. Coisas ficaram piores. O que antes era apenas estranho, rapidamente se transformou em algo verdadeiramente assustador. Os eventos inexplicáveis dentro da casa começaram a afetar diretamente os filhos de LaToya, que passaram a apresentar comportamentos inquietantes e fora do comum. As crianças, antes cheias de energia e alegria, começaram a agir de forma estranha, como se fossem influenciadas por uma força invisível. Uma noite, o inexplicável atingiu um novo nível de horror. Um dos filhos de LaToya foi encontrado levitando em sua cama. O episódio não foi apenas imaginado ou sentido, ele foi testemunhado por várias pessoas, incluindo familiares e vizinhos, que correram para a casa ao ouvir os gritos de pânico. As expressões de terror nos rostos dos presentes eram claras. Aquilo era algo que ninguém podia compreender ou explicar racionalmente. Esse evento marcou o ponto em que o medo tomou conta da vida de LaToya e de seus filhos. Desesperada e sem saber como lidar com a situação, LaToya começou a buscar ajuda em todos os lugares possíveis. Decidida a proteger sua família, ela procurou líderes espirituais, incluindo pastores e padres, na esperança de que suas orações e rituais pudessem purificar a casa e trazer de volta a paz que eles tanto desejavam. Diversas vezes, religiosos visitaram a casa, conduzindo rituais de purificação e exorcismo. Velas eram acesas, água benta era aspergida em cada canto e rezas eram feitas com fervor. No entanto, em vez de diminuir, a atividade paranormal parecia se intensificar. Durante as orações, sons assustadores ecoavam pela casa, batidas, passos e, em algumas ocasiões, algo que parecia um rosnado baixo e gutural, vindo de lugar nenhum. Como se isso não fosse suficiente, sombras começavam a se mover pelas paredes, deslizando de forma antinatural e desafiando a lógica. Essas manifestações eram tão reais e intensas que deixaram até os religiosos abalados. Muitos deles relataram sentir uma presença opressora enquanto estavam dentro da casa, algo que parecia observá-los e resistir às suas tentativas de purificação. Para LaToya, cada tentativa frustrada de lidar com o problema parecia aprofundar o desespero. A situação estava se tornando insustentável. Sua casa, que deveria ser um lar seguro para sua família, havia se tornado um lugar de terror constante, onde a luz do dia pouco fazia para afastar o medo e a escuridão que agora pareciam envolver tudo. LaToya sabia que algo muito mais poderoso do que ela podia compreender estava em ação, e ela estava determinada a encontrar uma solução antes que fosse tarde demais. Visita das autoridades. O caso tomou um novo e surpreendente rumo quando assistentes sociais e policiais decidiram visitar a casa dos Ammons, motivados pelas alegações perturbadoras e cada vez mais detalhadas de LaToya. O objetivo era investigar o ambiente em que as crianças estavam sendo criadas e verificar a veracidade das histórias que circulavam sobre a residência. Para muitos, era difícil acreditar que os relatos de fenômenos sobrenaturais fossem reais, mas o que encontraram naquele dia desafiou suas convicções. Logo ao entrar na casa, os visitantes começaram a perceber que algo não estava normal. A atmosfera parecia pesada, quase sufocante, como se houvesse uma presença invisível no ar. Durante a inspeção, eventos inexplicáveis começaram a acontecer diante de seus olhos. Portas batiam sozinhas, como se fossem empurradas por mãos invisíveis. Pegadas apareciam misteriosamente no chão, mesmo que ninguém estivesse caminhando pelos cômodos. O clima ficou ainda mais tenso quando sombras escuras começaram a se mover pelas paredes, deslizando de forma irregular e fugindo da luz, como se fossem conscientes. Esses eventos foram testemunhados por assistentes sociais, policiais,
e outros profissionais que acompanhavam a visita. Muitos relataram sentir calafrios e uma sensação inexplicável de pavor enquanto estavam dentro da casa. Alguns chegaram a afirmar que jamais haviam experimentado nada parecido em suas vidas e que a experiência desafiava não apenas suas crenças, mas também a lógica. Diante dos acontecimentos e temendo pela segurança das crianças, o Departamento de Serviços Infantis tomou uma decisão drástica. Independentemente de acreditarem ou não em forças sobrenaturais, o fato era que o ambiente parecia ser perigoso, física e psicologicamente. Foi decidido que os filhos de LaToya seriam retirados temporariamente da casa, enquanto as investigações continuassem. Para as autoridades, o bem-estar das crianças era a prioridade, e o risco, seja ele sobrenatural ou decorrente de outros fatores desconhecidos, era grande demais para ser ignorado. Essa decisão devastou LaToya, que sentiu como se estivesse sendo punida por algo que ela não podia controlar. Ela insistia que a casa estava infestada por algo maligno, mas sentia que poucos acreditavam em sua versão dos fatos. Mesmo assim, ela continuou lutando para recuperar seus filhos e provar que estava sendo vítima de uma situação fora do comum. Enquanto isso, a história começou a ganhar notoriedade, atraindo a atenção de especialistas em fenômenos paranormais, repórteres e até mesmo investigadores céticos. O caso dos Ammons estava longe de ser encerrado. Na verdade, ele apenas começava a ganhar proporções assustadoras e a desafiar os limites entre o real e o inexplicável. O exorcismo. A solução final parecia ser a mais extrema e carregada de mistério: um exorcismo. Com os acontecimentos cada vez mais fora de controle e nenhuma outra medida apresentando resultados satisfatórios, a família Ammons recorreu à ajuda espiritual mais intensa possível. Foi então que o padre Michael Maginot, conhecido por sua experiência em lidar com situações espiritualmente complexas, foi chamado para intervir. Ao entrar na casa, o padre Maginot sentiu imediatamente que havia algo profundamente errado. Ele descreveu a atmosfera como pesada e opressiva, como se uma presença maligna estivesse impregnada em cada canto da residência. Após observar o estado da família e ouvir relatos detalhados dos eventos, ele concordou que um exorcismo seria necessário para tentar trazer paz e segurança à vida de LaToya e de seus filhos. Durante as sessões, as manifestações sobrenaturais se tornaram mais intensas. LaToya, que já estava emocionalmente abalada, começou a apresentar comportamentos alarmantes. Em momentos cruciais do ritual, ela se contorcia de maneira incomum, como se seu corpo estivesse sendo manipulado por uma força invisível. Além disso, sons guturais e assustadores saíam de sua garganta, ruídos que não pareciam ser produzidos por um ser humano. Essas manifestações, segundo o padre, eram sinais claros de uma influência espiritual negativa que precisava ser combatida. O exorcismo foi realizado em múltiplas sessões, cada uma mais desafiadora do que a anterior. O padre Maginot conduziu orações intensas, invocando a proteção divina e confrontando diretamente o que acreditava ser entidades malignas. A cada etapa do ritual, ele aspergia água benta, utilizava crucifixos e recitava passagens bíblicas poderosas. Ele descreveu sentir uma resistência palpável, como se as forças opostas estivessem lutando para permanecer na casa e na vida da família. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Os eventos sobrenaturais, que antes eram quase constantes, começaram a diminuir gradualmente. Os barulhos estranhos cessaram, as sombras pararam de se mover e a sensação opressora na casa começou a dissipar-se. Embora o processo fosse lento e desgastante, havia sinais de que o ritual estava surtindo efeito. Apesar da melhora, a família tomou uma decisão difícil, mas necessária: deixar a casa para trás.
Eles perceberam que, independentemente de as manifestações terem diminuído, o lugar estava marcado por memórias dolorosas e aterrorizantes. A busca por uma nova vida tranquila se tornou uma prioridade. Eles se mudaram, na esperança de recomeçar em um ambiente que não trouxesse as lembranças do que haviam vivido. Mesmo após deixarem a casa, as cicatrizes da experiência permaneceram. Para Latoya e seus filhos, o que enfrentaram não foi apenas uma série de eventos inexplicáveis. Foi uma prova de resistência emocional, espiritual e até física. Embora tenham tentado seguir em frente, as memórias do que vivenciaram continuam vivas, lembrando-os de um capítulo de suas vidas que jamais poderá ser esquecido. O que aconteceu com a casa? A casa onde tudo aconteceu, que por anos foi o epicentro de uma das histórias paranormais mais famosas dos Estados Unidos, foi demolida em 2016. Para muitos, essa decisão foi uma tentativa de apagar os vestígios físicos de um lugar que parecia carregado por uma energia obscura. No entanto, a demolição não foi suficiente para silenciar os ecos de sua história. A memória dos acontecimentos aterrorizantes permanece viva, alimentando curiosidade e inquietação naqueles que ouvem falar do caso. Mesmo sem a estrutura da casa, o local onde ela ficava continua atraindo visitantes. Pessoas de diferentes lugares, fascinadas pelo mistério, vêm até o terreno vazio em busca de respostas ou simplesmente para sentir a atmosfera, que tantos descrevem como sombria e inquietante. Alguns trazem equipamentos de gravação, câmeras e até dispositivos paranormais, na esperança de captar alguma evidência de que a energia estranha ainda permanece. Os moradores da região, que por anos conviveram com os rumores e relatos assustadores, também têm suas próprias histórias para contar. Muitos afirmam que, mesmo após a demolição, algo incomum persiste no terreno. Eles falam de sons inexplicáveis à noite, como sussurros ou passos, e de uma sensação constante de estar sendo observado ao passar pelo local. Há até quem diga que viu luzes estranhas ou sombras se movendo entre as árvores próximas, como se a energia do passado nunca tivesse realmente ido embora. Para a comunidade, o terreno se tornou uma espécie de marco sombrio, um lembrete do inexplicável. Algumas pessoas evitam passar por lá, especialmente à noite, temendo atrair algo que prefeririam não entender. Outras, no entanto, são atraídas pelo mistério, tentando desvendar o que realmente aconteceu naquele lugar ou buscando explicações para os fenômenos que, segundo muitos, continuam assombrando a área. Embora a casa tenha desaparecido, sua história se tornou uma lenda moderna, passada de geração em geração e alimentada pelo fascínio humano pelo desconhecido. O terreno vazio é agora muito mais do que um pedaço de terra. Ele é um símbolo de um enigma que até hoje continua sem respostas claras, deixando um misto de medo e fascínio em todos que se aproximam. A história da família Ammons é um dos casos sobrenaturais mais famosos do mundo. Para alguns, é a prova de que o sobrenatural existe. Para outros, foi um caso de histeria coletiva. O que você acha? Será que havia algo realmente assustador naquela casa? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita em fantasmas ou acha que tudo isso tem uma explicação lógica?